ele é o Padre Cícero Romão, do Juazeiro do Norte, meu padim, sua benção. E quem é ele? E quem é ele? É o Padre Cícero Romão, do Juazeiro do Norte, meu padim, sua benção. Oi pessoal, meu nome é Cristina Holanda, eu sou aqui presidente da Fundação Memorial Padre Cícero, e nesses tempos que as pessoas não podem vir até aqui, até o museu, nós vamos levar o museu então até vocês nessa visita virtual que nós vamos começar aqui. É bom porque a gente vai falar um pouco sobre como é que esse museu foi organizado a partir do momento em que ele foi restaurado e reinaugurado em setembro de 2019. Então a minha proposta é essa, mostrando os eixos temáticos que dão organização ao Museu do Memorial Padre Cícero. E a gente vai começar falando então da linha do tempo criada a partir dos quadros do Marcos Jussier, que contam um pouco da vida, da trajetória do Padre Cícero, do seu nascimento até a sua passagem. Para quem não conhece, o Marcos Jussier é esse cara. Nós temos poucas fotografias dele, parece que ele não gostava muito de ser fotografado. Aqui ele está ao lado da Dona Assunção Gonçalves, que foi uma das suas mestras, ou a primeira grande mestra nas artes plásticas. Então ele produziu essa sequência de 10 quadros que nós vamos ver, como produziu também esse grande quadro aqui, que se chama Padre Cícero, e foi uma das primeiras peças que o memorial recebeu na sua inauguração em 1988. Aqui no início da série do Marcos Jussier, nós temos aqui um pequeno histórico sobre a vida desse artista plástico aqui do Juazeiro do Norte. Série Padre Cícero, Eterna Inspiração, foi uma encomenda da Secretaria da Cultura de Juazeiro do Norte ao artista Marcos Jussier em 1994, na programação de comemoração do aniversário de 150 anos do Padre Cícero. Então, por exemplo, esse primeiro quadro que o Marcos Jussier denominou como Caminho de Ida, se vocês observarem, é um quadro em que o Padre Cícero é representado muito criança, né, com a sua mãe, Dona Quinô. Ali, ao fundo, a gente percebe, né, que é uma cidade, um pequeno vilarejo, e a cruz vai indicando o caminho, portanto, da religiosidade, ou seja, desde muito cedo, desde muito pequeno, o Padre Cícero ele já dava indícios de que seguiria a vida religiosa. Foi essa representação que o Marcos Jussier propôs para a gente. O segundo quadro se chama O Seminarista. Então aqui a gente já observa o Padre Cícero, jovem, cabelos escuros. Ao centro você vê ali a igrejinha que faz parte do Seminário da Prainha, em Fortaleza, né? O bispo, ou seja, é um quadro que está mostrando justamente esse começo da vida religiosa de forma mais oficial do Padre Cícero, né? Ele sempre de batina, com breviário na mão. Bom, esse quadro o Marcos Jussier denominou como a primeira missa. Então é um quadro onde aparece o Padre Cícero, ainda como sacerdote jovem, na capela de Nossa Senhora das Dores. A gente vê perfeitamente a imagem de Nossa Senhora das Dores ao final. E na sequência, o quadro O Sonho, né? O Marcos Jussier interpreta aquele momento em que o Padre Cícero, em sonho, teria visto Jesus Cristo, e Jesus Cristo apontando um grupo, né, de retirantes da seca, de pessoas pobres, teria dito para o sacerdote, né, Cícero, cuida deles. Então esse é o quadro Sonho, que representa esse momento na vida do Padre Cícero. Padre Cícero ainda jovem também, percebam.
Essa tela é denominada pelo artista como o êxtase, tá? Aqui ao centro dela nós temos a Beata Maria de Araújo. Eu queria que vocês observassem que aqui a Beata é representada de uma forma bem diferente dos registros fotográficos que nós temos dela. Embora você observe alguns traços que são muito associados às características negras, o rosto, a cor da pele é uma cor clara. A Beata Maria de Araújo é representada como uma mulher clara no momento do êxtase. O que era o êxtase, né, da Maria de Araújo? Ela tinha momentos, segundo diz a literatura, de encontro, né, com essa transcendência, onde ela chegava até inclusive a receber os estigmas da paixão. O próximo quadro nós temos novamente a Beata Maria de Araújo. Observem que ela é retratada, né, apesar dos traços negros, ela é retratada como uma mulher de pele clara. E é um momento aqui em que o Padre Cícero está dando a hóstia para a Beata Maria de Araújo e acontece o chamado fenômeno da hóstia, ou seja, a hóstia, que é considerado o corpo de Cristo dentro da liturgia católica, ele se transforma em sangue. É por isso que os fatos extraordinários do Juazeiro, no início desses fatos, lá no século XIX, as pessoas falavam que vinham em busca no Juazeiro também do milagre do sangue precioso, que é justamente essa transformação da hóstia em sangue, no caso seria o sangue de Cristo, sempre que o Padre Cícero ministrava a comunhão à Beata Maria de Araújo. Essa tela foi denominada pelo Marco Jussier como o processo. Então, nela você vê o Padre Cícero, um homem já de meia idade, né, com o bispo e outros religiosos em Fortaleza. É uma cena que se passaria em 1891, quando o Padre Cícero é chamado para prestar esclarecimentos sobre o fenômeno da hóstia, né? O bispo queria saber se realmente era verdade o que acontecia, né, nessa relação mesmo do Padre Cícero, que prestava a comunhão à Beata Maria de Araújo e a comunhão, a hóstia, se vertia em sangue. Então ele não acreditava nessa possibilidade e chama o Padre Cícero, então, para um interrogatório. O próximo quadro é a Independência. Aqui ao centro a gente tem o Flório Bartolomeu, uma figura importante da história política do Juazeiro, e ao lado esquerdo o Padre Alencar Peixoto. Eles foram figuras fundamentais nesse processo de articulação da independência do Juazeiro com relação ao Crato, né? O Juazeiro era uma vila do Crato e entre 1910 e 1911 começam as articulações para que o Juazeiro se torne independente. Ao fundo você tem uma pessoa, provavelmente a ideia era de um popular segurando, né, a bandeira do que viria a ser a bandeira do Juazeiro do Norte. Bom, esse quadro que foi denominado O Acordo, a gente vê o Padre Cícero, um homem de meia idade. Eu sempre estou chamando atenção para isso, porque a gente sempre tem aquela imagem do Padre Cícero com um senhor de cabelos brancos, né, bem grisalho, bem velhinho. Mas, na verdade, quando aconteceu o milagre, ele tinha em torno de 45 anos. Né? E depois do milagre, à medida em que ele foi se envolvendo também com as questões políticas locais, ele é um dos que consegue promover o acordo de paz, né, entre os políticos da região, os coronéis da região, no intuito de que eles não entrassem mais em confronto uns com os outros. Né? Então está o Padre Cícero em primeiro plano, em segundo plano, esses outros políticos, ninguém assim especificamente, ou pelo menos isso não está orientado nas telas. E por fim, para finalizar essa série, para finalizar essa grande linha do tempo construída pelo Marco Jussier, ele fez esse quadro que se chama Caminho de Volta. Lembre-se, o primeiro era o caminho de ida, ou seja, o caminho do Padre Cícero na sua trajetória como sacerdote, como homem da religião. E aqui é o caminho de volta. Aqui a gente já tem um Padre Cícero com cabelos bem grisalhos, seria o momento de passagem dele para o plano espiritual aos 90 anos de idade. Ao fundo aqui a gente tem Nossa Senhora das Dores, né, e a matriz da padroeira, aqui em Juazeiro do Norte. Além dessa linha do tempo, que foi construída a partir das imagens do Marco Jussier,
nós também fizemos uma outra linha do tempo a partir de cada nicho que o memorial possui. Então, esse primeiro nicho aqui foi denominado como a vida ministerial do Padre Cícero. Então, nele vocês vão encontrar vários objetos que se relacionam com a vida do Padre Cícero na condição de sacerdote católico, né? Então, entre esses objetos, eu queria chamar a atenção para o manutérgio, que é uma faixa, a faixa da ordenação sacerdotal do Padre Cícero, né? Que faz parte desse ritual para que ele se torne um sacerdote, né? E alguns outros objetos que nos lembram, então, a sua opção pela fé católica, né? Além do manutérgio, a gente tem o Novo Testamento, o cálice, uma máquina de fazer hóstias, um cortador de hóstias. E recentemente a instituição ganhou essa linda imagem aqui de Nossa Senhora das Dores, né? Esse segundo nicho foi denominado como o fenômeno da hóstia. Então, bem aqui ao centro, nós temos a imagem de um dos paninhos que teria enxugado, né, o sangue da boca da Beata Maria de Araújo, né? É uma foto de um paninho que pertenceu à dona Dalva Mendonça, tá? E em torno do paninho a gente tem vários objetos litúrgicos que pertenceram à igreja de Nossa Senhora das Dores e que fizeram parte daquele cenário onde ocorreu por diversas vezes o milagre da hóstia. A gente tem o cálice, a âmbula, as galhetas, a naveta, a campainha, enfim, vários objetos litúrgicos, né, que compõem a missa católica e que foram utilizados pelo Padre Cícero. Bom, esse nicho, ele se chama Casa do Horto. A Casa do Horto é onde hoje fica o Museu Vivo Padre Cícero. Então aqui nós temos vários fragmentos, né, de construção lá da Casa do Horto, como a telha, os tijolos, chaves, armadores, além também de termos dois objetos que não são necessariamente da casa. São dois ferros de marcar, os dois pertenceram ao Padre Cícero. Você vê a partir deles as iniciais do Padre Cícero. Aqui é muito claro, né? Um C, uma cruz, um R, né? Cícero Romão, e o B de Batista. Como você vê também nesse outro, de uma forma diferenciada, mas também ele contém as iniciais do Padre Cícero. A partir desse nicho, a gente já discute os aspectos da vida doméstica do Padre Cícero. Aqui tem objetos que foram ou de uso pessoal dele, ou foram utilizados no interior da sua casa, né, no interior da sua residência. Então, por exemplo, essa bacia de louça aqui, europeia, era onde ele lavava as mãos, né? Aqui a gente tem um conjunto de servir que tem as iniciais do Padre Cícero, inclusive com um pequeno guardanapo que também tem as iniciais dele. Enfim, objetos aqui que foram utilizados por ele ou no interior da casa dele. Inclusive a gente dá destaque para as duas últimas casas onde ele morou na Rua São José, essa aqui onde hoje é o Museu Cívico Padre Cícero. Esse nicho nós denominamos como Padre Cícero entre o público e o privado. Por que esse nome? Porque aqui nós temos alguns objetos que provavelmente poderiam compor a sala de estar do Padre Cícero, ou seja, aquele ambiente que é o da casa dele, mas aonde ele recebe as pessoas, né, digamos assim, para suas conversas, né? Então não é um ambiente, digamos assim, doméstico, não é um ambiente da intimidade, é um ambiente, digamos, da vida social, né? Representado aqui por alguns pratos de porcelana que são de decoração, pelas xícaras, né, pelo bule de café, né, quando a gente sempre recebe, né, os convidados à visita com aquele cafezinho, e esse álbum de fotografias, que foi um álbum de fotografias da excursão presidencial ao Cariri, do desembargador Moreira, que era presidente de Estado na época, era o nome que era dado ao governador, né, era presidente de Estado do Ceará em 1925. Ele faz uma viagem, portanto, para acompanhar o caminho do trem, passando por Missão Velha, aqui por Juazeiro, quando a pedra fundamental da estação
ela é colocada e terminando no crato. Então é um álbum com 40 fotografias e a maior parte dessas fotografias mostra o Juazeiro em 1925 e essa imagem do Padre Cícero como um homem público. Esse nicho nós denominamos como Padre Cícero, um homem público. Eu queria chamar a atenção para as fotos desse nicho. Aqui nós temos uma foto central, que é um grande banquete, e que é dividido em outras duas fotos, onde a gente focaliza os pratos. Os pratos da foto são esses, que nós temos aqui, né? Com destaque também para toda a ala que está servindo, devidamente uniformizada. Isso é para a gente mostrar o seguinte, que esse faqueiro, essas taças, essa louça, né, toda detalhada, em dourado, com o nome Padre Cícero, tudo isso era algo utilizado não na casa do Padre Cícero, não no cotidiano dele, e sim na vida pública, quando ele, como prefeito, tinha que receber as autoridades, criar momentos, solenidades, né, para receber as pessoas, os visitantes. Então isso não fazia parte da vida, do cotidiano do Padre Cícero, mas da vida pública, da dimensão pública, né, do homem Padre Cícero. Esse nicho aqui foi denominado como Juazeiro do Norte, entre o urbano e o rural. A foto sintetiza muito essa discussão. A gente vê que essa é uma foto do Juazeiro do início do século e a gente tem de um lado um automóvel e do outro, né, um cavalo apeado. E essa foto com os objetos querem mostrar justamente essa cidade que está se modernizando, mas que também conserva ainda muitos aspectos rurais. Então você tem, por exemplo, uma máquina de datilografar, a primeira de Juazeiro, inclusive, e como contraponto a gente também tem objetos do mundo rural, como por exemplo os estribos. Esse outro nicho aqui é focado um pouco na história do Padre Azarias Sobreira. Aqui já é uma foto dele já com mais idade. E a gente tem vários objetos que pertenceram ao Padre Azarias, que foi um dos grandes defensores do Padre Cícero, ainda, por exemplo, nos anos 50, 60, numa época em que falar sobre esse tema dentro da Igreja Católica ainda era um tabu. Ele escreve um livro que vira um clássico, né, que é o Patriarca do Juazeiro, e ele é um dos que vai promover, inclusive, o primeiro centenário da ordenação sacerdotal do Padre Cícero, né? Então ele foi, além de padre, confessor do Padre Cícero, um grande intelectual que escreveu sobre a história do Juazeiro, escreveu sobre o Padre Cícero e sobre variados outros temas. E a gente tem então esse espaço dedicado a ele, que foi então um dos defensores do padim de milhares de romeiros. Esse é um nicho dedicado às homenagens póstumas que o Padre Cícero recebeu. Muita gente apostava que o Juazeiro do Norte, até o próprio Padre Cícero, seriam esquecidos após a sua morte em 1934. Mas isso não é verdade, tanto que o Juazeiro recebe milhares de fiéis todos os anos até hoje. E aqui também tem a prova de algumas homenagens póstumas que o Padre Cícero recebeu muito tempo depois de morto, né? Como, por exemplo, esse conjunto aqui, que é um conjunto filatélico e numismático. Filatélico por quê? Porque você tem um selo. Numismático porque você tem uma medalha. Aqui é a medalha dos 150 anos do nascimento do Padre Cícero. Então a gente tem a medalha, nessa caixinha, o verso e o anverso da medalha, dos cunhos, né, da medalha. E aqui as provas em gesso, que são esses mais claros, e em silicone, de cor rosada. Fora certificados, placas, né, em homenagem ao Padre Cícero. Essa rabeca aqui, que foi do Cego Oliveira, foi um grande menestrel que depois da morte do Padre Cícero cantou muito a sua história. E duas pequenas relíquias, uma que é um tecido que foi do primeiro caixão do Padre Cícero, porque o primeiro caixão dele, a alça arrebentou, ele foi transferido, o corpo foi transferido para um segundo caixão, e o primeiro, muita gente foi tirando pedacinhos e guardando, e aqui tem um pedaço que foi guardado pela Dona Generosa Alencar, uma das pupilas do Padre Cícero, e um lencinho dela, tem o nome dela bordado, Generosa, que segundo ela teria sido o lenço que enxugou a última lágrima do Padre Cícero. Bom, esse é o nosso último nicho que encerra essa grande linha do tempo sobre a vida do Padre Cícero.
é um nicho dedicado aos ex-votos, né? Ou seja, são a materialidade de obras, de graças alcançadas pela invocação do nome do Padre Cícero. Então esses são objetos que foram deixados no Memorial Padre Cícero na época que ele foi inaugurado por devotos dele, em homenagem também, uma homenagem ao Padre Cícero em agradecimento às graças alcançadas. Então a gente tem de espadas, né, aos pezinhos de madeira que são muito comuns, né, as várias partes do corpo em madeira, mas também dinheiro, essa máquina de costura bem antiga, ela é do início do século XX, essa casa aqui que certamente representa a casa própria, né, que foi ganha, e é esse nicho dos ex-votos que encerra então essa grande linha do tempo. Bom, esse ambiente aqui, ele foi denominado como representações sobre o Padre Cícero. Quando a gente pensa no Padre Cícero, qual é a imagem que vem à nossa cabeça? É justamente essa imagem de um homem já velhinho, com um chapéu, uma batina preta, um cajado, o breviário, né? É uma imagem que a gente vai perceber em várias representações do Padre Cícero, seja a escultura em madeira, em cerâmica, gesso, borracha, né? Os elementos que representam esse ícone Padre Cícero são esses, né? A batina, o chapéu, aqui nós temos uma réplica de um dos chapéus dele, o cajado, um dos últimos que ele utilizou, e o breviário. Por que a gente não tem outra imagem do Padre Cícero além dessa? Porque a gente tem que se lembrar que o Padre Cícero ele foi suspenso de ordens sacerdotais pela Igreja Católica, que na época não acreditava, né, no milagre da hóstia. Então a gente dificilmente se lembra do Padre Cícero usando as suas vestimentas do dia a dia, as sobrepelizes, né, por cima da batina, ou mesmo de ver os paramentos. Aqui no memorial nós temos 3 paramentos completos que pertenceram ao Padre Cícero, juntamente com esse último que foi do Padre Pedro Esmeraldo, e com ele o Padre Pedro Esmeraldo realizou toda a cerimônia do velório do Padre Cícero. Nessa reformulação da exposição, nós procuramos dar um destaque para a figura da Beata Maria de Araújo. Então nós colocamos uma fotografia, uma das únicas que se tem dela, e um texto, para mostrar, né, esses traços negros da Beata e para dar os devidos créditos a ela, que junto com o Padre Cícero foi protagonista do chamado Milagre da Hóstia aqui em Juazeiro. Então a gente ressaltou a Beata bem na entrada aqui da nossa exposição. Nessa parede nós fizemos uma representação da renovação do Sagrado Coração de Jesus, que é uma prática muito conhecida aqui na região do Cariri e em Juazeiro em especial. É uma prática onde a pessoa, normalmente, quando ela se casa ou quando ela constrói uma nova casa, ela dedica a entronização ao Sagrado Coração de Jesus. E todos os anos, então, ela renova essa fé e essa esperança no Sagrado Coração. O que a gente tem aqui é mais ou menos uma representação do que a gente encontra em muitas casas, né? O quadro do Sagrado Coração de Jesus ao lado do Imaculado Coração de Maria, um oratório doméstico, né, com santos de devoção do dono da casa, sem deixar de faltar, claro, o Padre Cícero, que é essa pessoa que em vida muito estimulou a prática, né, da entronização e da renovação do Sagrado Coração. Então é algo que é muito hoje visto no Juazeiro do Norte, até os dias de hoje, e que eu diria que é tão ou mais importante do que, por exemplo, as festividades do Natal ou do Ano Novo na casa de um juazeirense. Então a gente retratou nesse momento aqui da exposição.
Queria chamar a atenção principalmente para esse Sagrado Coração que está ao centro, porque é a partir dele que a equipe do memorial e todo o bairro aqui do Socorro que fica no entorno faz a renovação. Anualmente a gente também dedica, né, a renovação do Sagrado Coração em torno desse quadro que está ao centro. Esse ambiente aqui no centro da exposição, nós denominamos como a história do Juazeiro por meio do mobiliário. Porque a ideia é essa, falar um pouco da história do Juazeiro por meio desse mobiliário que o museu foi adquirindo. E aí a gente queria começar com a cela. Essa cela de montaria foi do Padre Cícero. Se vocês observarem, é uma cela feminina, porque ela foi feita para sentar na lateral, no caso, pelo uso constante da batina. A forma dele montar era assim, né, de lado. E a gente percebe o seguinte, aqui essa sequência de baús vão mostrando exatamente um pouco até dessa ideia do desenvolvimento da cidade. Eu não sei se a pessoa de casa sabe, mas o baú, né, nos primeiros anos aí da colonização do Brasil, era praticamente o único móvel que se tinha em casa. Né? E por que se tinha o baú? Pela facilidade de deslocamento com ele. Vocês podem observar que boa parte dos baús eles têm alças, né? Porque a ideia era que, na necessidade de um deslocamento, seja por um ataque indígena, seja por uma fuga, por qualquer razão, a ideia era se deslocar com facilidade. Então, os baús permitiam esse deslocamento. Né? E se colocava tudo no baú. O baú se guardava não só a roupa pessoal, a roupa de cama, mas como os utensílios domésticos, se guardava a comida. Né? Então a gente vai observando o seguinte, os primeiros baús eles são menores, mais compactos, eles têm alças justamente para serem transportados. Depois eles vão ganhando, digamos assim, mais fixação ao solo. Né? Aos poucos eles vão inclusive se transformando nas nossas cômodas com gavetas, na medida em que esse deslocamento já não é mais necessário, que o homem se assenta no território. Né? No caso do Juazeiro, a gente não tem essa história marcada por conflitos indígenas, pelo menos não nesse momento que o Padre Cícero está chegando já no Juazeiro, mas a ideia dos baús dá essa ideia de um deslocamento que é temporário e que passa, então, a se tornar mais fixo e vai permitindo que os móveis também sejam transformados. Como eu disse, em cômodas, em guarda-roupas, em escrivaninhas como essa. Essa foi uma escrivaninha usada pelo Padre Cícero. Inclusive, na lateral tem uma marca de ferro que é dele. Né? E outros móveis vão surgindo, portanto, né? Os consoles para colocar... Né, jarros, enfeites, a ideia de uma casa mesmo que vai se fixando, um conjunto de cadeiras, a chegada do automóvel, o espaço de lazer também sendo solicitado. Por exemplo, aqui a gente tem um polifone, que é uma espécie de caixinha de música gigante. O som lembra de uma caixinha de música. Nesse aqui, por exemplo, existem 12 músicas, né, que eram colocadas, né, para o deleite das pessoas que queriam ouvir uma boa música. Esse aqui foi um dos primeiros, esse foi o primeiro aqui do Juazeiro e é um dos poucos que existem hoje no Brasil. E aí a gente percebe, né, como o Padre Cícero estava antenado com tudo que acontecia no mundo. E muitas dessas coisas elas vão estar nesses documentos aqui, que são Testamento e Inventário do Padre Cícero, do Flório Bartolomeu. Além dos móveis, a gente vai perceber também essas toalhas, né, que vão adornar as mesas não só do santo, como se diz, né, para a hora da renovação, mas também a mesa mesmo de cada dia, nas festas, né, nas ocasiões assim, que é preciso receber uma visita. Então, por meio desses objetos, a gente pode contar um pouco da história aí do Juazeiro. Bom, esse trecho aqui do memorial
conta a história de um episódio que ficou conhecido como Sedição do Juazeiro, principalmente nos livros, mas que os juazeirenses tratam como a Guerra de 1914. E o que foi esse conflito? Na verdade, foi um conflito armado que envolveu a população de Juazeiro contra as tropas de Franco Rabelo, que era o governador estadual na época, o presidente de estado, como era dito naquele período, tá? Nesse confronto, uma das armas utilizadas foi esse canhão. Esse canhão que nós vemos aqui é exatamente esse canhão da fotografia. Aqui é uma fotografia no momento em que o canhão ele vem de Fortaleza para Juazeiro, mas ele é tomado pelas tropas juazeirenses. Então, aqui você tem juazeirenses ao fundo e o canhão. Então, essa estrutura aqui em metal é original. Agora, esse suporte para ele, as rodas, é que é cenográfico. Se perdeu com o tempo e foi refeito, mas a parte central é original. Então, por meio dessa fotografia, dessa grande arma de guerra que é o canhão, e também daqueles objetos como clichês de fotografias de época, balas, uma espada, a gente procura contar um pouco desse episódio onde os juazeirenses acabaram vencendo o conflito e inclusive conseguindo depor o Franco Rabelo. Em razão dessa oposição de Juazeiro do Norte ao governo do Franco Rabelo, o Rabelo resolve então vir ao Juazeiro, atacar o Juazeiro como represália. Então as tropas saem de Fortaleza, as tropas do Franco Rabelo, vêm em direção ao Juazeiro, vêm trazendo esse canhão, mas o que vai acontecendo no desenrolar dos conflitos é que os juazeirenses não só conseguem se proteger, criando um grande valado em torno da cidade, que subia em forma de muralha ali pela Serra do Horto, que a gente ainda tem um pedaço, um resquício dessa muralha lá pertinho da estátua do Padre Cícero. Enfim, a cidade não só conseguiu se manter protegida, como os juazeirenses conseguiram avançar, tomar o canhão, avançar para Fortaleza e depor as forças rabelistas. Esse canhão ele tem ainda uma outra curiosidade. Dizem que quando o tiro foi dado, apontando para o Juazeiro, literalmente esse tiro saiu pela culatra. Ou seja, o canhão, ao invés de disparar para frente, a bala acabou disparando para trás. E realmente, se você vem ao museu, você observa colocando a mão ao final aqui do projétil que a bala está ali alojada. Então realmente a bala não saiu. Essas duas paredes aqui finais do memorial, elas não estão organizadas de modo a formar um tema, mas elas são organizadas porque aqui a gente tem objetos em que o visitante pode fazer uma coisa que ele tem muita vontade, especialmente quando se fala dos objetos do Padre Cícero, que é tocar, Então, por exemplo, esse Padre Cícero em madeira é um que as pessoas gostam muito de abraçar e de vir contar segredos no ouvido e de ouvir também o que ele tem para dizer. Mas a ideia aqui é desenvolver, a partir desses objetos que podem ser tocados sem se danificar o acervo, já que são objetos de madeira, a ideia é desenvolver um projeto e ter aqui um cantinho sensorial, onde a gente pode tratar de alguns temas relacionados à vida do Padre Cícero e da história do Juazeiro, principalmente com pessoas que têm necessidades especiais, como, por exemplo, aqueles que são portadores de baixa visão ou de cegueira total, porque aí, por meio do toque, essa história também pode ser lida e entendida melhor pelo visitante. Então, esse aqui é um trecho que a gente chama do cantinho sensorial e que a gente ainda vai desenvolver projetos de educação inclusiva voltadas especialmente para esses materiais que podem ser tocados porque são de madeira ou de pedra, e não há um perigo, um risco, para a integridade do objeto.
Essa é uma rápida visita virtual que não substitui a visita presencial. Ela é apenas para dar aquele gostinho de quero ver de perto, né? E é essa a ideia, de que vocês possam depois, com calma, vir ao memorial e fazer uma troca de experiência com os nossos mediadores, conhecendo um pouquinho mais, com mais intensidade, com mais diálogo, essa história tão fascinante que diz respeito ao Padre Cícero, a formação do município de Juazeiro do Norte e do Cariri cearense, que é atravessado também pelas questões da religiosidade popular, que são tão interessantes. Então o convite é para que vocês fiquem com vontade e venham pessoalmente conferir e conversar conosco, tá bom? Meu Padre Cícero não parecia com isso aqui. Ele era alvo, olhos azuis, afilado, cabecinha torta, pouco, cabelinho branco. Conheci ele já assim. Então um pouco e meio, pouco. Quem roubou, não roube mais. Quem tomou mulher alheia, entregue a mulher alheia e faça penitência. Não briguem, não bebam, não façam desordem, meus filhos, que a luz de nosso Senhor não gosta de criminosos, nem de desorteiros. Se vocês seguirem estes meus conselhos, se livrarão do inferno e alcançarão o reino de Deus, a vida eterna. Eu vim aqui visitar meu pai. Romeiro de fé, porque só basta entender, sair de Alagoas ontem, às 8 horas da noite, em cima de um caminhão desse, entendeu? Enfrentando perigo de noite, porque não podemos viajar pelo dia, porque a rodoviária não deixa passar. Entrei na Casa Santa, fugiu o sangue das vezes. Entrei na Casa Santa, fugiu o sangue das vezes. Vale meu padrinho Cícero e a mãe de Deus das Candeias. Vale meu padrinho Cícero e a mãe de Deus das Candeias. Meu padrinho Cícero, venha me ajudar. Em seu sepulcro queremos chegar. Em seu sepulcro queremos. De todo meu coração de vós ter oferido pêsame também de ter perdido o céu e merecido o inferno. Mas proponho firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, pelo sinal da Santíssima Cruz, livre Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus e Senhor me tentaram para receber ao Santíssimo Sacramento da Penitência, alumiais o nosso espírito, assim que desesperadamente. Primeiro me deu esmola, se tiver não negue não, faça essa boa caridade, é pobreza e precisão. Primeiro que vai passando, abrande seu coração, como Jesus abrandou, sexta-feira da paixão. Primeiro me deu aqui fica a Santa Igreja, pra quem quiser venerar a Deus até militante, que dormir não chegará. E quem é ele? É o Padre Cícero Romão, do Juazeiro do Norte, meu padim, sua
sua benção. E quem é ele? E quem é ele? É o Padre Cício Romão, do Juazeiro do Norte. Meu padim, sua benção.